Olá! Então, iniciamos finalmente o curso de formação tecnológica para ensino remoto. Nessa primeira disciplina, nós vamos fazer algumas explanações, algumas reflexões acerca do nosso fazer docente. Nós não vamos ainda iniciar diretamente o processo de avaliação, mas sim um processo de formação do novo perfil de professor em tempos de imposição tecnológica. Então, neste momento, nós vamos fazer algumas discussões, principalmente baseadas no que a Unesco tem falado, que a pandemia vai deixar de sequela para os nossos estudantes, que seria uma defasagem de ensino de aproximadamente 10 anos. Então, o que nós, enquanto professores, temos que ter como nosso perfil para poder ajudar a mudar essa nova realidade, para minimizar todas essas situações que vão ficar no pós-pandemia, e até mesmo ainda nesse período de pandemia. Então, nós vamos ver coisas como gerir melhor o nosso tempo, de que forma nós estamos organizando a nossa vida para que nós possamos ter tempo para fazer tudo o que precisamos. Qual que é o perfil que a gente precisa ter a partir de agora para esse novo momento? E eu diria até que nem é agora, porque todas as sequelas que a pandemia trouxe, nós já tínhamos. Elas só foram evidenciadas de uma forma muito mais intensa neste momento. Então, como fazer a consolidação profissional? Então, como nós podemos nos tornar aquele profissional altamente eficaz, capaz de resolver essa problemática com tão poucos recursos que nós temos na educação pública? Então, a partir daí, dessas reflexões, é que nós vamos, lá no segundo módulo, começar a falar, enfim, e definitivamente de forma mais efetiva e prática sobre a avaliação da aprendizagem. Para este primeiro momento, nós vamos ter uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa, ela vai ser uma atividade prática e vocês vão ter uma pontuação de 25 pontos para essa disciplina. Então, vamos lá. Olá! Então, vamos começar com o nosso primeiro tópico da disciplina, que é como gerir melhor o seu tempo. Então, muitos de nós reclamamos, nossa, não tem tempo para nada, tudo é um tumulto só, eu não consigo ter tempo para isso, para aquilo. Então, vamos falar um pouquinho sobre como gerir melhor o nosso tempo. Então, para que eu possa gerir o meu tempo, que na verdade não é o meu tempo que eu vou gerir, porque o tempo é uma coisa tão abstrata que não tem como a gente administrar necessariamente o tempo. O que a gente pode administrar, na verdade, são nossas prioridades. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter em mente algumas situações, algumas atitudes que eu preciso ter. Então, para que eu possa gerir melhor o meu tempo, eu tenho que ter, primeiro, 3 mecanismos básicos para que eu possa fazer isso, que é a taxonomia das minhas atividades, eu tenho que ter um mecanismo de mesuração, né, eu tenho que medir, eu tenho que registrar essas atividades, né, fazer o controle, e tenho que ter um método, de que forma que eu vou administrar essas atividades, saber o que já foi feito, o que não foi, e assim sucessivamente. Então, primeira coisa, eu tenho que classificar essas minhas atividades. Eu posso classificá-la de 3 formas. Vamos utilizar aqui a metodologia da tríade do tempo do professor Christian Barbosa. Então, no livro ele fala o seguinte, que a gente pode classificar as nossas atividades em 3 grupos mais abrangentes, que são as coisas importantes, que são aquelas que eu tenho tempo para fazer e posso planejá-las com antecedência. As coisas que são urgentes, aquelas que eu não tenho tempo, eu tenho que fazer imediatamente, porque não dá para esperar para amanhã, seja porque o tempo venceu, seja porque a gravidade da situação requer que eu faça logo determinada tarefa.
E as circunstanciais, que são aquelas que não vão me trazer nenhum benefício, digamos assim, produtivo, mas que eu faço porque eu gosto, porque eu não tenho coisa melhor para fazer, enfim. Existem várias situações para circunstanciais. Então, vamos tomar só um exemplo de cada uma delas. Importante. O pagamento de uma conta. É importante, eu tenho que pagar, né? Porque eu posso ter juros altíssimos nessa conta. Urgente, hoje é o dia de pagar. Então, eu tenho que ir agora, eu tenho que ir neste momento, porque senão eu vou ter consequências sérias como juros altíssimos. Circunstancial, assistir aleatoriamente uma série da Netflix que eu nem gosto, mas não tem nada para fazer agora, vou lá ficar matando o tempo. Que na verdade eu não mato o tempo, né? O tempo que me mata. E nesse sentido, a gente pode dizer que tempo é vida. A gente não tem vida para estar perdendo. Então precisamos organizar melhor isso. Depois a gente tem que ter um mecanismo de mesuração. Então, quanto tempo eu levo para fazer cada coisa? De quais delas me tomam mais tempo? Em que momento do meu dia eu sou mais produtivo ou menos produtivo? Então, esse mecanismo de mesuração pode ser desde um aplicativo super top das galáxias, que eu coloco todas as minhas atividades numa agenda, que faz o bip, enfim, até uma mísera folha de papel com um cotoco de lápis. Tudo isso não importa. Esse mecanismo que eu vou usar, o importante ele tem que funcionar para mim. Não importa como eu vou fazer. O importante é que eu faça bem feito, que ele funcione de fato. E o método? O método é de que forma eu vou administrar isso. Eu vou fazer essa organização diária. Eu vou fazer essa organização semanal, mensal, semestral. De que método eu vou usar para eu fazer essa alocação de atividades e fazer a verificação, o acompanhamento e a execução dela. Então, são esses 3 pontos que eu preciso ter. Uma outra situação que envolve esses 3 mecanismos, essas 3 situações que eu preciso ter para gerir melhor o meu tempo, ou melhor, as minhas prioridades, é que eu preciso, fundamentalmente, planejamento e foco. O planejamento é a organização de todo o meu tempo, de todas as minhas atividades. Eu vou visualizar tudo que eu preciso fazer, de que forma, quando, onde, enfim. O que a gente chama de planejamento estratégico. Então, a gente vai usar aqui a metodologia que a Natália Arcuri utiliza em economia financeira, mas a gente pode usar também para a nossa vida profissional, que é o EMART. Então, eu tenho que ter uma coisa específica para fazer, eu tenho que saber quanto eu vou precisar fazer, tem que ser uma coisa que eu consiga fazer, tenho que saber qual a relevância disso que eu tenho que fazer, né? Qual a importância? Eu estou fazendo isso por quê? Qual a importância disso? E tempo determinado para executar. Então, isso é fundamental em qualquer planejamento. E a segunda coisa é o foco. O que é o foco? É a minha firmeza de propósito, porque não adianta eu ter o melhor planejamento do mundo se eu não tenho a firmeza de executar esse meu planejamento, porque ele vai ser um planejamento vazio se eu não tiver. Então, se eu tiver um bom planejamento, eu vou manter o meu foco, automaticamente eu vou ter a otimização do meu trabalho. E para que isso aconteça, eu tenho que ter muita firmeza naquilo que eu vou fazer. Eu tenho que me dar pequenos mimos, digamos assim, para que todo o meu sacrifício de cumprimento, de planejamento, não seja muito pesado e cansativo. Eu preciso ter algo em troca. Eu preciso começar pelo mais importante. Eu preciso criar uma sinergia. O que seria isso? Criar uma força interior para que eu possa realmente fazer isso. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque um corpo que não é saudável não dá conta de fazer muitas coisas. Eu tenho que cuidar do meu intelecto, que é a minha mente, porque eu preciso ter conhecimento para executar minhas coisas e eu preciso ter uma paz interior para que eu possa fazer isso. Então, tudo isso faz parte desse nosso primeiro módulo. Então, alcançando todas essas etapas, eu tenho
a minha boa gestão de tempo, eu tenho uma vida mais tranquila. Porque se eu não administro o meu tempo, esse tempo, essas atividades, na verdade, vão roubar a minha vida. Então, é isso que a gente tinha para esse primeiro assunto. Até o próximo. Olá, então vamos para o nosso segundo item, né, que é o perfil profissional, novo perfil profissional do professor neste momento. Então, o que a gente tem para comentar, para refletir sobre isso? Um dos grandes conflitos que tem acontecido neste novo momento, nesse novo estabelecimento de perfil em relação principalmente à tecnologia, é a questão entre novatos e veteranos, ou que a gente chamaria de efebocracia e gerontocracia. Por que há esse conflito? Existe uma grande discussão em quem, no momento atual, tem mais conhecimento e mais experiência. Aí vem os mais antigos dizendo que são eles porque eles já viveram bastante, eles têm mais experiência, e aí depois vem os mais novos dizendo, não, porque a geração da tecnologia é minha, porque eu conheço isso aqui, e os mais velhos não conhecem, então eu sou a bola da vez. Mas, na verdade, não tem necessariamente isso. Se a gente for parar para pensar, não tem isso de eu sou mais ou sou menos do que alguém, porque todo mundo tem saberes diferentes. Na verdade, a minha experiência, o meu conhecimento tem muito a ver com a exposição que eu tenho naquilo que eu estou fazendo. O que é essa exposição? Bom, as pessoas mais velhas não tiveram muita exposição à tecnologia desde a sua infância, por isso tem mais dificuldade com ela. Já os mais novos, não, eles já nasceram no meio disso, então foram expostos desde o nascimento já à tecnologia, porque eles já nascem sendo gravados, sendo filmados ali no momento do nascimento, coisa que as pessoas mais antigas não tiveram. No entanto, as pessoas mais antigas foram treinadas, habilitadas a não cometer erros, a fazer um planejamento muito bem feito, ser minuciosos. Por quê? Porque eles não tinham naquela época nenhum recurso tecnológico para que fossem algumas imperfeições no seu trabalho. Então, nesse sentido, eles foram muito mais expostos a trabalhos e a atividades que tinham a necessidade de sair de uma forma muito mais otimizada. Então, o que a gente fala muito em relação a isso? É que não existe saber mais nem saber menos. Existem saberes diferentes. Isso é o pressuposto, se eu não me engano, de Paulo Freire, que fala sobre isso. Então, não tem essa situação. Então, eu tenho que simplesmente observar que cada um pode contribuir com um conhecimento diferente, mas se nós tivermos esse entendimento de que um pode ajudar o outro, com o seu conhecimento, com a sua expertise, nós teremos uma equipe muito mais forte. Então, não tem esse de ser mais importante ou menos importante. Todos somos necessários no processo de aprendizagem. Então, basicamente, o que eu preciso ter para ser um professor neste novo momento, um professor de qualidade? Eu tenho que ter um conhecimento técnico. Isso aí, sem sombra de dúvida, foi no passado e será sempre. Se eu não tiver um conhecimento técnico, como que eu vou ensinar algo que eu não sei? Então, eu tenho que dominar meu conteúdo, eu tenho que procurar diversidade de ensino, eu tenho que dar um significado para aquilo que eu estou ensinando. Então, isso eu só posso fazer se eu tivesse conhecimento técnico muito bem resolvido em mim. Criatividade. Sem criatividade fica difícil, né, minha gente? Porque hoje nós vivemos um momento em que as pessoas correm, elas não andam, elas correm. Então, ninguém tem tempo, ninguém tem paciência. Então, eu tenho que expor esse conhecimento que eu preciso que o aluno aprenda e que eu também aprenda de uma forma criativa, para que eu possa me interessar por ele. Eu ouço muitas vezes as pessoas, mas o que eu faço para aquele menino prestar atenção na minha aula, para ele fazer a tarefa? Você já parou para pensar que talvez a sua tarefa não seja tão interessante a ponto dele querer fazer? Que você não parou para pensar que a sua aula é como se fosse um comércio, um produto, e se ele não atende às necessidades do público-alvo, né, no caso do cliente, que é o seu aluno, ele não vai ter interesse por esse produto, ele não vai comprar a sua ideia. Então,
pare para pensar nisso. Então, eu preciso de utilizar a tecnologia, sim, porque é a realidade deles, e isso chama a atenção deles. Eu tenho que ter um conhecimento polissinodal, ou seja, eu tenho que ter vários conhecimentos. Isso a gente já faz, na verdade, né? Porque a gente é um pouco de psicólogo, enfermeiro, mãe, pai, enfim. A gente tem várias habilidades para lidar com o aluno, porque só como professor, detentor de um conhecimento técnico, a gente não consegue alcançar o nosso aluno. A gente tem que ter vários artifícios para chamar a atenção, para atrair e atrair de uma forma mais positiva. Aí, nesse sentido, a gente teria que ser meio que um Hitler da vida, não no sentido de ser autoritário e coisa e tal, não, mas porque Hitler, se a gente for ver a história de todo o movimento que ele foi precursor, as pessoas seguiam ele não porque ele obrigava essas pessoas a segui-lo, ele as conquistou com suas ideias, ele se fez modelo, se fez acreditar, se fez importante na vida dessas pessoas, a ponto de ter um suicídio em massa depois que ele faleceu. Então, é esse tipo de líder que nós temos que ser para que o nosso aluno ele se interesse pelo que nós estamos ensinando. Caso contrário, a gente vai ser só mais uma aula chata na vida dele. Empatia. A gente não está lidando com uma máquina, a gente não está lidando com um objeto. O nosso aluno é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem aspirações, ele tem sonhos. E cabe a mim valorizar isso para que ele se sinta parte daquele grupo, daquele ambiente. Então, eu tenho que procurar incluí-lo em todas as situações, porque nem todos têm o mesmo nível de conhecimento. Eu tenho que ter um planejamento coletivo, ele tem que se sentir parte daquilo, me ajudar a planejar, porque ele vai se sentir parte do grupo. Nossa, então eu tenho poder de decisão, então eu vou fazer isso aqui, porque eu ajudei a planejar. Conhecimento prévio. Quando a gente fala aqui nesse conhecimento prévio, não é só o que ele já traz. Eu já sei isso, eu já sei aquilo, mas também conhecimento prévio de todo o contexto em que esse aluno ele vem. E aí eu faço meu planejamento muito mais organizado. E o planejamento, é claro, que não é a coisa irrelevante da história, né? Então, ele tem que acontecer. Se eu não tiver objetivos bem claros e recursos adequados para cada planejamento desse, minha aula vai ser vazia, meus objetivos não serão alcançados. A gente viu lá na palestra com o professor Lucchesi, ele falando exatamente sobre isso. Não é necessariamente o recurso tecnológico de ponta que eu vou usar que vai fazer a diferença, mas aquela coisa que deixa claro para o aluno, olha, você tem que aprender este conteúdo por causa desta situação e desta maneira que é a melhor forma para você aprender isso. E aí nós vamos ter exatamente o recurso adequado para cada situação. Eu não vou poder utilizar, por exemplo, sempre algum recurso tecnológico para ensinar tudo. De repente, para determinados conteúdos, eu vou precisar simplesmente expor, fazer uma exposição oral, porque é o melhor jeito para ele entender. E quem conhece melhor os nossos alunos, quer dizer, o nosso público-alvo, do que nós mesmos que estamos lá todos os dias em contato com esse aluno. Não existe ninguém. Então, gente, basicamente é isso aí. Nós temos que ter, resumidamente, conhecimento técnico, criatividade e um bom planejamento. E aí a nossa aula, ela começa a render e dar bons frutos. Olá! Então, vamos continuar o nosso último item da nossa apostila, né, que é a consolidação profissional, a nossa disciplina também. Para que a gente tenha uma consolidação profissional, e quando eu falo consolidação aqui, eu falo de ser um profissional efetivo, que se sente bem na profissão, que se sente produtivo, que não leva a profissão como mais um martírio de ter que levantar, nossa, tenho que ir para o trabalho de novo, que eu só queria ficar em casa. Então, de que forma eu posso ter uma consolidação profissional, ou seja, fazer algo que para mim seja importante, que para mim tenha relevância a ponto de eu fazer ainda melhor justamente por conta disso, de me sentir valorizado nesse meio. Então, eu tenho que ter 3 itens básicos, que são
a minha identidade profissional, a inteligência emocional e o aprendizado contínuo, né, que a gente chama de long life learning, né? Então, nós temos esses 3 elementos. O primeiro elemento, que é a identidade profissional, é impossível você separar a sua identidade profissional da sua vida pessoal. Então, tudo começa com autoconhecimento. Você precisa se conhecer para poder ter essa identidade profissional. Por quê? Porque a sua identidade, ela vai começar, primeiro, a partir dos seus sonhos, depois ela caminha pela sua personalidade, os seus talentos, a cultura em que você foi criado, ela vai logo em seguida, partindo para a sua formação acadêmica e profissional, de experiências, etc., as suas experiências de forma geral, os triunfos que você já obteve na sua vida, e tudo isso vai gerar uma autoimagem. Quem é você enquanto profissional? Então, o seu perfil profissional, na verdade, a sua identidade profissional, ela é resultado da sua vida, de tudo que você já viveu até aqui. Todos os seus objetivos, sonhos, metas, ele vai confluir diretamente para isso, para gerar uma imagem de quem você é, do que você faz e por que você faz o que faz. Então, a identidade profissional, ela está diretamente ligada ao autoconhecimento e à formação que eu tive durante uma vida inteira. Para que eu tenha controle desse meu perfil e eu posso construir essa minha identidade profissional também. Indiferente de todas as exposições que eu tive durante a minha vida, eu posso sim mudar alguma coisa que aconteceu, né, algum tipo de criação cultura, eu posso aprimorar isso em meu benefício. Como eu faço isso? Inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? Hoje, o que a gente chama de inteligência emocional, no passado, era chamado de sabedoria. Então, eu tenho que ter sabedoria para viver, para trabalhar, para fazer tudo. Tudo eu preciso de sabedoria. E o que é a sabedoria, senão o equilíbrio de todos os elementos que formam a vida humana, que geram as atitudes que eu tenho diante da vida e diante de todas as situações que são colocadas diante de mim. Então, eu tenho o que eu chamo de tríade do equilíbrio, né, que é a minha pirâmidezinha do ser equilibrado. Então, no centro dessa pirâmide tem o eu, né, tem a minha vida, que eu chamo de alma. Né? A minha alma, a minha essência, o meu ser, ele vai ser o resultado do equilíbrio de três outros elementos. Primeiro, o meu corpo, como eu já falei lá na nossa primeira unidade, se eu não tiver um corpo saudável, um corpo bem cuidado, eu não estou falando aqui de estética não, tá, gente? Eu não estou dizendo que você precisa ter uma cintura, tal, músculos, se for homens, não é disso que eu estou falando, não. Quando eu falo de ter um cuidado com o seu corpo, eu estou falando de saúde. Eu estou falando de você manter a sua glicemia bem controlada, seu índice de massa corporal controlado, manter atividades físicas para você não sentir dores, não se sentir lento, não se sentir cansado, cuidar da sua alimentação, porque dependendo daquilo que você come, você tem mais energia ou menos energia, e isso vale para os doces, por exemplo, que logo após eu fazer um consumo alto de doces, eu sinto uma eletricidade enorme. 5 minutos depois, a sonolência, o cansaço, a lentidão cerebral. Então, a alimentação faz muita diferença no meu propósito profissional e pessoal. Então, cuidar do corpo, quando eu falo de cuidar do corpo, eu falo de saúde. Cuidar do seu corpo para que ele tenha saúde, para que ele possa te ajudar a fazer todas as suas tarefas e atividades. Depois, eu tenho a mente. Pô, não adianta eu ter um corpo para poder utilizar esse corpo. Então, eu preciso de intelecto,
eu preciso estudar, eu preciso fazer cursos, eu preciso me capacitar, eu preciso ter conhecimento, porque foi no passado, é no presente e será eternamente. Conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. Porque você tem poder de conseguir o que você quer, você tem poder de facilitar a sua vida, você tem poder para muita coisa. Então, conhecimento é poder. E eu preciso buscar esse conhecimento por meio de cursos, por meio de formações. Vocês estão, neste momento, conseguindo alcançar isso nessa formação. Vocês estão adquirindo conhecimento, estão cuidando da mente de vocês. E o último e não menos importante, que faz o equilíbrio entre esses dois elementos, é as emoções, né? O que a gente chama de inteligência emocional, que é gerado pelas nossas emoções. Eu tenho que saber lidar com as emoções. Se eu não sei lidar com elas, eu sou escravo delas. Então, eu vou ter sempre na minha vida momentos difíceis, momentos bons. Eu vou ter um misto de emoções que vão me gerar centenas de situações. Então, assim, eu tenho os sentimentos, né? Que eu tenho raiva, eu tenho amor, eu tenho dor, enfim, tenho sentimentos. Esses sentimentos me geram emoções, satisfação, insatisfação, enfim. Então, eu vou ter que saber lidar com isso. E não é só as minhas emoções que eu tenho que aprender a lidar. Eu tenho que aprender a lidar com as emoções do outro também. Então, quando eu passo a saber administrar as minhas emoções, eu tenho controle sobre mim. Gente, não adianta eu ter um corpo extremamente saudável, conhecimento extraordinário, se no momento em que eu tenho que utilizar os dois, né? Nossa, eu estou lá saudável, fazendo todas as minhas atividades, vamos pegar os novatos na área da profissão, né, na área docente. Então, ele está lá, todo saudável, porque ele é jovem, ele está lá, se sabe, com a mente tinindo de informação, porque ele acabou de sair da faculdade, está cheio de conhecimento, cheio de vontade de fazer isso. Aí ele entra numa sala, vamos pegar ali um 5º ano, em que os meninos estão ali, ó, puro hormônio fluindo para todos os lados. Tomaram, sabe assim, sabe, aquela dose extra de açúcar, aquela agitação. Aí esse novato entra nessa sala e se desestabiliza. Então, tudo aquilo que ele planejou anteriormente vai por água abaixo, porque ele não consegue controlar aquilo, ele fica nervoso, ele não sabe o que fazer com aquele monte de meninos correndo para um lado para o outro, gritando, ele vai desestabilizar. E aí ele não consegue lidar com as suas emoções nesse momento, não consegue lidar com as emoções dos alunos que estão super agitados e resultado, fracasso. Então, eu preciso desses 3 itens muito bem organizados, muito bem equilibrados em mim para que eu possa ter sucesso em tudo que eu faço. Então, eu tenho que ter um corpo saudável para aguentar o batidão, tenho que ter uma mente muito bem cultivada, conhecimento para fazer o que eu preciso fazer e tenho que controlar minhas emoções. Eu tenho que entender que se eu tiver conhecimento sobre como essas emoções funcionam, eu posso ter o controle da situação. Ou se eu não tenho controle, mas pelo menos eu não perco o controle de mim mesmo nesse momento. E é desta forma que eu vou conseguir os meus objetivos. E para isso vem o nosso 3º item, que é o Long Life Learning, que é simplesmente aprender, sempre aprender a vida inteira. Não adianta você achar que, nossa, terminei a faculdade, acabou. Não, terminei após, já deu. Não, mestrado, acabou. Terminei o doutorado. Gente, vocês, se forem professores ou qualquer profissional, mas um bom profissional, vocês vão estudar a vida inteira. Porque o conhecimento ele se modifica a cada segundo. Os recursos tecnológicos, a globalização, a internet,
ela facilitou muito a nossa vida, mas ela, de certa forma, ela acelerou demais alguns processos. Então, eu preciso saber lidar com tudo isso. É muita informação, é informação nova o tempo todo. Quais delas eu tenho realmente que dar conta, quais delas eu não tenho, como que eu administro tudo isso na minha cabeça para poder passar para os meus alunos. Gente, eu não ensino nada que eu também não saiba. Se eu não sei, como é que eu vou ensinar isso para alguém? Se eu não controlo, como é que eu vou dizer para o outro se controle? Então, eu tenho que primeiro trabalhar isso em mim, para depois, sabendo como isso funciona, trabalhar isso no outro. A partir do momento em que eu faço essa ligação entre o que eu vivo e o que o outro também vive, eu vou ter o equilíbrio, eu vou ter a qualidade no ensino e na aprendizagem. E o melhor de tudo, eu não vou sofrer para fazer isso. Vai ser prazeroso, vai ser maravilhoso saber que eu estou ajudando a contribuir com uma vida. A gente tem, né, a questão lá da BNCC que fala, né, que tipo de perfil de aluno que eu quero, que eu preciso ter, né? É uma sugestão de perfil. É aquele aluno proativo, é aquele aluno que analisa situações, que toma decisões, que encontra soluções para os problemas. É esse tipo de aluno que a gente tem que procurar formar. A gente tem que procurar formar um aluno que vai fazer diferença social, econômica, política. É disso que a gente precisa. E todos que eu vou trabalhar em sala de aula tem que ter esse objetivo final. Não importa, nem que seja lá, é soma de mais e menos. Como que eu posso fazer com que essa continha de mais e menos aqui, ela vai fazer diferença social depois, na vida dessa pessoa? Digo, olha, se você for lá no mercado e você não souber conta de mais e de menos, em vez de você comprar duas coisas que você ama muito, você corre o risco de não comprar nenhuma, porque o comerciante vai te enrolar, porque você não sabe. E você precisa aprender a fazer conta de mais e de menos. Como que você faz para conseguir dinheiro suficiente para você comprar aquele brinquedinho que você tanto quer? Enfim, então, isso vale para a gente também, tá, gente? Não é só para os nossos alunos. Então, quando a gente aprende a fazer isso na nossa vida, fica mais fácil falar para o outro como é que faz. Porque você fala com brilho nos olhos. E é essa a diferença. Brilho nos olhos. Se você não tem brilho nos olhos para ensinar um aluno, que na verdade eu digo que a gente não ensina ninguém, a gente apenas incentiva, motiva alguém a querer aprender, porque se ele não quiser, esquece. Pode vir o Einstein ali falar para ele qualquer coisa e ele não vai aprender. Por quê? Porque ele não quer. Se ele não quer, a porta de entrada do conhecimento está fechada. Então, eu tenho apenas que fazer isso. Como fazer o meu aluno querer aprender? Isso tem que fazer sentido para ele. Isso tem que ser significativo, senão ele não vai querer aprender nunca. E aí você diz assim, mas esse aluno... Não, olha para a gente mesmo. Se coloque nesse lugar. Quantas coisas já tentaram te ensinar e você nunca aprendeu? Por quê? Porque você não quis. Você não se interessava por aquele assunto. Então, por que você vai aprender aquilo se não te interessa? Se não vai fazer diferença na sua vida? Então, passa batido, você nem sabe. Enfim, um exemplo típico é aquela... Como é que é o nome? Bhaskara, né? Como é que é a fórmula de Bhaskara? A gente ouve falar, faz aquelas contas aí, esquece, né? Nem sabe mais depois o que aconteceu. Para que eu vou usar isso, gente? Eu não sei para que eu vou usar isso. Mas, de repente, se eu tivesse encontrado uma finalidade específica mais significativa para aquilo, a gente não teria esquecido da fórmula de Bhaskara. E usaria, entenderam? Então, tem que ter um significado. E, finalmente, depois de toda essa situação aqui, para que eu tenha minha consolidação profissional, porque o bom profissional, ele tem que ter tudo isso. Ele tem que ter controle sobre ele mesmo. Ele tem que ter controle sobre o que ele aprende, sobre o corpo dele, a saúde, porque mostra o potencial que ele tem. E ele se torna um profissional não só qualificado, como disputado. Disputadíssimo. Todos querem esse tipo de
profissional. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui, para a gente encerrar o nosso bloco de discussões, reflexões sobre a avaliação da aprendizagem 1, que, lembrando, estamos focando aqui ainda na preparação do profissional para depois a gente trabalhar no aluno, o que diferencia você dos outros é o quanto você agrega valor na vida das pessoas. Essa é uma frase do professor Cristian Barbosa e é super significativa. Então, se você está agregando algo na vida de alguém, aí responde a pergunta que alguém fez. Como é que eu faço esse aluno fazer a tarefa? Como é que eu faço ele não deixar que o pai dele faça a tarefa quando eu mando para ele, agora no remoto, e que ele diga, não, mãe, eu que tenho que fazer, eu que tenho que aprender, eu que tenho que ter esse conhecimento. Como? Quando você mostra que isso vai agregar algum tipo de valor na vida dessa pessoa. Quando você fizer isso, ele vai fazer questão de estar ali perguntando, investigando, e ele vai ser aquele aluno que você tanto sonha, um aluno participativo. Então é isso, gente, e até a nossa próxima aula, e fiquem de olho lá na nossa atividade, procurem fazer assim com bastante atenção, e até a próxima.